Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live. Está funcionando certinho o microfone. E conforme eu disse, né, que o que eu disse ontem no Stories, a nossa live de hoje vai ser sobre um tema que está pegando muita gente, né, nos tempos atuais, que são as emoções relacionadas aos sintomas físicos. Então, como as emoções agem no nosso corpo, causando sintomas físicos, só causando dores, inflamações, causando doenças. Então, o tema da live de hoje é quando o corpo fala o que o coração silenciou. Quando o corpo fala, o que o coração se calou. Então o corpo ele vai expressar tudo aquilo o que você está sentindo e que você não deixou sair, que você não deixou se manifestar, que você não deixou, que você não vivenciou. Acho que essa é a palavra. Porque é o seguinte, muitas vezes, quando você sente alguma coisa no seu corpo, é normal nós sentirmos determinados tipos de sensações, de dores, de sintomas, principalmente quem tem mais idade. Quando eu digo que é normal, é porque nós estamos vivos, nesse sentido. Então vocês vão sentir alguma dorzinha ali, outra ali, só que o problema é se essas dores persistirem por um bom tempo, eu senti uma pontada aqui no intestino, é normal? Não, não é normal. Dor nunca é normal. Mas eu senti uma pontada e sumiu, não tive mais. Ok, foi uma coisa momentânea. Agora, se é uma dor que acontece com muita frequência, se é uma dor que está constante, aí sim vocês podem ter certeza que não é, que não é algo normal. Tatiele, bom dia. Não é algo normal. Nosso corpo, ele expressa as nossas emoções contidas dentro de nós, as nossas emoções não vivenciadas, através de sintomas físicos. O que acontece? Eu já falei isso várias vezes para vocês, que as nossas emoções, elas são formadas, entre aspas, elas são criadas no nosso corpo, e elas precisam ser vivenciadas, sentidas, e depois saírem do nosso corpo. Elas precisam circular livremente pelo nosso corpo, e isso só acontece quando você vivencia essa emoção, isso só acontece quando você está em estado de presença daquela emoção, e você percebe ela, por exemplo, a raiva. Você passou por uma situação que te deixou muito irritado, muito irritada. Aí você pega, naquele momento, o ideal é naquele momento você sentir aquela raiva, sentir sem julgar, sentir sem pensar, simplesmente sentir. É você direcionar a sua atenção para onde aquela emoção, no caso do exemplo a raiva, está agindo dentro de você. Se está agindo, geralmente, na região do peito, uma sensação de explosão no peito, uma sensação de tremor nas pernas quando a raiva é muito grande, de nó na garganta, ou seja, você nem consegue falar de tanta raiva, você só vai sentindo e percebendo aonde que aquela emoção está agindo no seu corpo naquele momento em que a raiva está agindo. Eu sei que não é fácil, mas esse é o processo ideal para a raiva, para que você sinta a raiva, no caso do exemplo a raiva, e ela saia do seu corpo. Arthur, mas eu não dou conta de fazer isso na hora. Ok, se você não dá conta de fazer isso na hora, faça logo em seguida. Porque se você fingir que nada aconteceu e for viver sua vida, essa raiva ela não foi embora e vai ficar contida dentro de você e vai virar doença, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, quando essa emoção chega até você, por conta de uma situação que aconteceu,
E você, naquele momento, ou que é o ideal, ou logo depois, você presta atenção aonde aquilo está agindo no seu corpo. Nossa, me fechou a garganta, não estou conseguindo nem falar. Mas isso é, no caso, uma emoção que você está vivendo naquele momento e que você faz isso sem você pensar nela, né? Então, por exemplo, se você está nesse momento de raiva e você discutindo com uma pessoa, mas ao mesmo tempo você consegue direcionar a sua atenção para onde aquela raiva está agindo no seu corpo, por uma questão de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, é o prazo que aquela emoção precisa para ela sair do seu corpo. É como se fosse uma criança que precisa de atenção. As nossas emoções é como se fosse isso. É uma criança que está ali puxando a barra da mãe, da saia da mãe, e quando a mãe olha para ela, fala, o que você quer? Aí ela solta a barra, nada, e vai embora. E você vivenciou essa emoção. Então, o ideal é fazer isso sem pensar. Ou seja, você vai vivenciar aquela emoção, você vai pegar, né, tudo aquilo que você vivenciou, toda aquela situação, e você vai analisar ela, mas sem você racionalizar. Você simplesmente vai sentir, entendeu? Porque a emoção, na visão da acupuntura, na visão da medicina chinesa e da medicina japonesa, quando ela é gerada dentro dos seus órgãos, no caso, Fernanda, bom dia, Geilza, bom dia, quando ela é gerada dentro do seu corpo, ela, por exemplo, a raiva é gerada no fígado, né? A preocupação no baço, o medo nos rins, a tristeza no pulmão. Quando esse órgão, a energia desse órgão manifesta essa emoção, ela precisa circular no seu corpo, você vivencia aquela emoção e ela vai embora. Existem algumas emoções que demoram mais tempo para que elas saiam do seu corpo. Por exemplo, num caso de luto, uma pessoa perdeu alguém, então ela vai vivenciar uma tristeza. Geralmente, essa emoção leva, em média, mais ou menos ali 1 ano para ela conseguir se manifestar, para ela conseguir sair do seu corpo. Poderia sair até antes, mas a dificuldade que nós temos e vamos vivenciando aquele problema e revivendo, nós vamos criando novas emoções. No caso, e o seu corpo não estando com muitos bloqueios, aquela emoção ela vai fluindo cada vez com mais facilidade, saindo até que você se sente bem. Quando a emoção flui bem no seu corpo, é quando você consegue lidar bem com as situações da sua vida, né? E isso eu vejo muito aqui no consultório, quando pessoas chegam aqui com determinados tipos de queixas. E, por exemplo, um exemplo clássico que eu tenho aqui, que foi uma pessoa que eu atendi, um senhor, dono de uma empresa, que dizia que faltava bater nos funcionários porque ele não tinha paciência com a incompetência dos funcionários dele. Então ele sentia muita raiva, os funcionários falavam alguma coisa, ele já brigava e tudo mais. Com o passar do tratamento, ele foi me relatando que aquelas situações que antes o tiravam do sério já não estavam irritando ele tanto mais. Né? Então ele conseguia lidar melhor com aquelas situações. Uma pessoa falava uma coisa para ele, e aí ele recebia aquela informação, sentia a raiva, mas ele conseguia lidar bem com aquela situação, ou seja, a emoção fluía pelo corpo dele e ia saindo, que é o normal de todos nós. Né? Então, quando você faz um tratamento como a acupuntura, por exemplo, você vai a impressão não, a melhora que você vai perceber é que você vai conseguir lidar melhor com essas situações que você está vivenciando. E em relação à emoção, eu já falei também algumas vezes para vocês que não existe emoção ruim. Todas as emoções que nós vivemos são boas. Quem classificou emoções como ruins ou boas é uma questão social, uma questão religiosa, tudo com a intenção de manipular, né, as pessoas de uma certa forma, porque não existe emoção ruim nem emoção boa. Existe apenas emoção que precisa ser vivida naquele momento, ela sai do seu corpo. Né? A emoção, ela faz parte de todos os seres vivos. Não tem aquela pessoa que vive sempre alegre, aquela pessoa que vive sempre feliz. Não existe isso. Nós somos um turbilhão de emoções vivendo aqui nesse planeta. E quando nós
sentimos uma emoção por mais tempo do que deveria, essa emoção se torna patológica. E quando essa emoção se torna patológica, é onde acontece o aparecimento de dores, inflamações, doenças e tudo mais. Então, nós somos humanos, né? Eu conversando com uma paciente esses dias, falando para ela que é normal você sentir raiva, é normal você sentir medo, é normal você ficar preocupado. O problema é quando você fica com essa emoção por muito tempo, de uma forma constante. Ultimamente, todos nós, inclusive eu, dificilmente não tem uma pessoa nesse planeta que não está ansioso, que não está estressado. Cada um no seu nível, cada um à sua maneira, porque nós estamos vivenciando atualmente mudanças de todos os lados do nosso planeta, de todos os tipos de mudanças. Estão acontecendo muitas coisas de 2020 para cá. E isso tudo altera a nossa frequência. Quando você sente que você... Quantas vezes você não percebe que você está ansioso? E algumas vezes você nem sabe o porquê. Quando você para pensar, você fala, poxa, mas a minha vida relativamente está boa. Algumas vezes você sabe o porquê. Mas eu digo assim, que a grande maioria das pessoas não sabe nem o porquê. Poxa, tá relativamente bem, eu não estou passando dificuldade nem nada, e por que eu estou tão ansioso assim? Porque você entra numa energia global, no qual a energia ela é contagiante, né? Ela faz com que, quando uma pessoa chega perto de você e ela está muito ansiosa, está muito preocupada, você acaba que aquilo passa para você de alguma forma, né? Então, a energia, ela dependendo, né, contamina ou contagia, né, as pessoas ao seu redor. E o mundo inteiro está vivendo esse momento de ansiedade, de estresse. Em consequência disso, altera o nosso sistema físico, porque a grande maioria das pessoas não sabe lidar com essas emoções. Nós, né, que somos terapeutas, nós não estamos isentos disso, não. Eu estou vivendo a mesma ansiedade, o mesmo estresse que vocês ultimamente, a mesma coisa, né? Ou talvez até mais ou menos, dependendo do ponto de referência, mas a diferença é que eu sei, em teoria, como lidar com isso. Só que a prática é diferente, né? Exercícios respiratórios, você se alimentar bem, fazer atividades físicas, dar os nutrientes que o seu corpo precisa para ele conseguir ter força para reagir e não cair em problemas como doenças, inflamações e dores, né? As pessoas que não têm acesso a essas informações acabam que continuam comendo errado do mesmo jeito, cedem ao impulso que o corpo tem natural de não fazer atividade física. O nosso corpo tem uma tendência de preservação de energia, né? Então, quando você, por algum motivo, sentir, não, hoje eu não vou na academia, ou então você nem vai, você é sedentário, então você está cedendo ao impulso natural do corpo de preservação de energia. Só que no meio animal, isso existe também, só que em determinados momentos eles têm que ir atrás da comida. Em determinados momentos eles têm que ir caçar, têm que procurar a comida. E isso faz com que o organismo deles estejam sempre em movimento. Nós não, nós temos tudo à mão. É só ir ali no supermercado e depois guardar em casa na geladeira e está tudo fácil. Então o nosso corpo vai adoecendo por uma alimentação errada. E a alimentação errada, ela muitas vezes tem a ver com as nossas próprias emoções desalinhadas. Uma pessoa que está extremamente ansiosa, estressada, dificilmente vai ter uma alimentação saudável, a não ser que ela tenha plena consciência de que precisa. Mas normalmente não tem, ela vai se direcionar para guloseimas, doces, ultraprocessados, McDonald's, é isso que geralmente as pessoas comem. E vira uma bola de neve. Você está com um problema de ansiedade, de medo, de todo tipo de emoções, turbilhão de emoções que você está vivenciando. Aí você vai e se alimenta errado, vira uma bola de neve. Aquela alimentação errada vai adoecer ainda mais o seu corpo, deixa eu ligar aqui, adoecer ainda mais o seu corpo,
E vai gerar mais ansiedade, gerar mais estresse, e dessa forma vira uma bola de neve e você vai só piorando. E aí é onde começam a aparecer sintomas do nosso corpo. Quais sintomas que geralmente aparecem? Todos os tipos, dependendo do que você está vivenciando, dependendo do problema que você está vivendo. Né? Então, podem aparecer dores de cabeça, podem aparecer intestino preso, pode aparecer problemas digestivos no estômago, a pessoa ter refluxo, ou ter gastrite, dores na coluna, no joelho, dores na região do pescoço, nos ombros, quadris, né? Dores nos ombros, dores nos quadris, geralmente, quase sempre, é derivado de questões emocionais. Na verdade, de uma forma mais direta, na verdade, todos os problemas que nós temos são derivados de questões emocionais. Todos. Só que uns se manifestam de uma maneira mais agressiva devido ao estilo de vida que leva. Como eu falei, sedentarismo, uma alimentação desregulada, uma pessoa que come muito carboidrato, que come muito açúcar, vai deixar o corpo com um pH mais ácido, né? E o pH mais ácido é um pH perfeito para manifestar bactérias, fungos e tudo mais que não presta. O pH do nosso corpo estando ácido é um ambiente perfeito para o aparecimento de doenças como o câncer. Né? E, Arthur, mas eu me alimento bem. Muito bem, faço exercício, mas eu sou extremamente ansioso e preocupado. Isso também vai deixar o seu corpo com um pH mais ácido. Porque tem uma live, assistam as lives, que geralmente tem uma sequência, né, uma certa sequência, que eu falei sobre o estresse e a ansiedade ativa em excesso o nosso sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema, o nosso instinto de luta ou fuga. É aquele momento em que o corpo se prepara ou para lutar, para sobreviver, ou para fugir, para sobreviver também. Né? Então o corpo se altera inteiro, ele fica tenso, né? A circulação aumenta, a pressão aumenta, batimentos cardíacos aumentam, tudo isso preparando o seu corpo até aquela explosão de ou para se defender ou para fugir. Acontece que nós não saímos desse estado, e nós deveríamos sair. Então, quando você entra num estado de luta ou fuga, você ativa o sistema nervoso simpático ao limite, quando aquele momento, no meio animal, quando aquele momento de perigo, quando o predador some, o seu sistema nervoso, o parasimpático, né, ele sobe para se equilibrar e você volta ao normal. Só que nós não entramos com o sistema parasimpático, nós estamos sempre ansiosos e estressados. Então o seu corpo começa a oxidar, né, ele começa a envelhecer. A oxidação, por exemplo, o ferro, quando oxida, o que acontece? Ele enferruja, ele vai apodrecendo. Então o nosso corpo vai apodrecendo, entre aspas, aos poucos devido ao nosso estresse e à nossa ansiedade. As nossas células vão morrendo, porque isso gera uma acidez no seu corpo, não é só isso, mas também uma acidez no seu corpo que faz com que você vai perdendo saúde. Né? E esse envelhecimento dessas células fazem com que ocorra o aparecimento das doenças, das dores, das inflamações. Então, quando a pessoa chega aqui e fala assim, Arthur, eu estou com dor na coluna, geralmente você já pensa a primeira coisa, a pessoa está com ansiedade, com estresse. Ele está vivendo situações na vida que está gerando ansiedade e estresse. Só que a ansiedade e o estresse é um termo muito genérico. Muitas emoções, muitas situações podem gerar ansiedade e estresse no corpo da pessoa. Né? Então, quando fala a pessoa está ansiosa, no caso aqui da acupuntura, ela está com essa dor porque ela está ansiosa. Aí, o tratamento é buscar, através do diagnóstico, da conversa, da escuta, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se manifestar para ela dizer para você qual que é a situação que ela está vivendo que está gerando aquele estresse. Porque cada tipo de emoção age em uma região diferente do seu corpo. Age cria sintomas diferentes no seu corpo. E dependendo desses sintomas, dependendo do relato e de onde está agindo, é onde ocorre o tratamento. Então, por exemplo, a raiva e a frustração, ela se manifesta no fígado. E quando
ela se manifesta no fígado, ela se origina no fígado. E quando ela fica muito tempo no seu corpo, você é uma pessoa muito raivosa, muito estressada, ele vai, de uma certa forma, prejudicar a energia e a parte física do seu fígado, do seu órgão fígado, e tudo aquele que o fígado comanda. Então, se tem um general do exército que comanda um monte de setores e de soldados, se esse general adoecer, esses soldados e esses locais que ele cuida vão ficar um pouco perdidos sobre o que eles vão fazer, vão ficar desorganizados e vão ficar desalinhados, vão ficar bagunçados. Ou seja, quando o fígado adoece, todas aquelas regiões que ele comanda, que ele cuida, vão entrar em processo de desalinhamento, de desequilíbrio, e gerando problemas nessas regiões. Em umas regiões mais e outras menos. Como é que eu vou saber qual região que vai afetar no corpo de cada um? Não tem como. Cada pessoa é individual. Ela tem uma vida separada. Como eu já falei para vocês. Se vocês pegarem 10 pessoas, várias pessoas com dor na coluna, e vocês colocarem uma ao lado da outra, teremos possivelmente 10 diagnósticos diferentes. E a dor na coluna no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma intensidade. Vamos colocar assim. Por quê? Cada pessoa se alimenta de uma forma. Cada pessoa vê o mundo e a si mesmo de uma forma. Cada pessoa tem um trabalho diferente e age de uma forma diferente naquele trabalho. Teve uma infância diferente, pais diferentes, relacionamentos amorosos diferentes. Então, cada pessoa é única. Então, raramente teremos diagnósticos iguais. Então não tem como saber que aquele problema vai gerar dor em determinada região. Existe sim um padrão. Por exemplo, uma pessoa que é muito controladora, muito raivosa, muito rígida com o mundo e com ela mesma, gosta das coisas só do jeito dela, gosta só da maneira dela, ninguém faz as coisas certas, só ela. Né? Ela não delega nada para ninguém, e quando pede para fazer, você não faz nada direito, me dá isso aqui. Essa pessoa geralmente vai manifestar dores na coluna, dores no pescoço, dores nos joelhos, quadris, na parte estrutural do corpo. Geralmente essa pessoa vai ter o intestino preso, problemas digestivos, dores de cabeça, tensão muito grande na região dos trapézios e pescoço. Então, essas são apenas algumas dos sintomas que geralmente as pessoas que são assim têm. Mas é muito individual. Isso não quer dizer que a pessoa que está ali sentindo raiva vai ter todos esses sintomas. Às vezes tem até em um lugar diferente, porque no corpo dela existe a possibilidade de, por exemplo, ela ter uma diabetes, por exemplo. Ela tem uma fraqueza, ela tem uma alimentação muito direcionada ao açúcar e o pâncreas dela já está um pouco fraco e essa questão dessa emoção dela piorou uma região que já estava enfraquecida. Então, por isso que eu digo, não tem como sabermos o local exato aonde que as pessoas vão ter os sintomas e as dores. Né? A tristeza e a melancolia, elas são produzidas, são manifestadas, se originam e adoecem principalmente vias respiratórias, os nossos pulmões, né? O nariz, rinite tem muito a ver com aceitação, pessoas que espirram demais, a rinite em si, aceitação de si mesmo e aceitação das coisas que estão acontecendo na própria vida. Né? Então, o nariz tem muito a ver com aceitação. Né? Dores no ombro tem muito a ver com, como eu falei agora há pouco, com rigidez e tudo mais, mas tem a ver também com o peso da vida que você está carregando. É a sua visão, não é o que está acontecendo de uma forma real. Porque tudo ao seu redor, tudo, absolutamente tudo, é a forma que você está enxergando. Né? Se você observa o mundo de uma maneira em que o mundo é muito cruel, o seu corpo vai manifestar isso de alguma forma. Se você está vivendo uma situação que você vê que aquilo é um peso para você de alguma forma, o seu corpo vai manifestar. Mesmo que na realidade, na visão de outra pessoa, não seja. Mas se na sua o seu corpo vai manifestar. Então vai sentir dores nos ombros,
como se fosse um peso grande na sua vida, né, que você está sentindo. Nos quadris, na coluna, que, como eu falei, são as estruturas do seu corpo. Né? O excesso de pensamentos e de preocupações vai afetar o nosso baço. Né? E, em contrapartida, cada órgão tem o seu par. Né? Então, por exemplo, o par do fígado, na visão da medicina tradicional chinesa e japonesa, o par do fígado é a vesícula biliar, né? Que é onde armazena a nossa bile, que é produzida pelo fígado. O par do pulmão é o intestino grosso, né, que eu falei de tristeza, melancolia. O par do baço, que serve para filtrar as células do nosso sangue, tem um monte de funções, e ele é importantíssimo para uma questão de tomada de decisões e você agir para a vida. É como se fosse assim, o fígado, em relação, só para vocês terem uma noção, o fígado te dá ideias, o fígado faz com que você seja criativo, a criatividade. Aí o coração, ele pega aquela energia de criatividade do fígado e direciona. O coração, ele pega e fala assim, pegou a criatividade e fala assim, você vai pegar e você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí ele dá o direcionamento para o que você tem que fazer. Ele é mais racional no sentido de pegar as emoções e dar sentido a elas. Aí o baço vai pegar essas ideias e vai pegar você e vai empurrar você para o mundo para você fazer essas ideias. Então, se você tem muitas ideias, se você é muito criativo e tem muitas ideias, mas você não faz, você não tem ânimo, você não tem coragem, você não vai atrás de realizar essas ideias, o seu baço está enfraquecido. E o par do baço é o estômago. Né? O estômago faz par com o baço, de preocupação, de tristeza. E temos também a energia do medo, da insegurança, que é gerada nos nossos rins. Né? Os nossos rins são importantíssimos para o nosso corpo. São os nossos rins que direcionam toda a energia gerada do seu corpo para todo o corpo. É o rim que pega a energia e manda para todo mundo. E é o fígado que pega essa energia que já está distribuída no corpo, que o rim que distribuiu, o rim pegou e jogou para o corpo. E é o fígado que pega essa energia e fala, esse tanto aqui é para cá, esse tanto aqui é para cá, esse tanto aqui vai para o cérebro, esse tanto aqui vai para o baço. É o fígado que faz isso. Vocês podem ver que todos os órgãos trabalham em conjunto, né, pelos exemplos que eu estou dando. Por isso que não tem só um problema, como a medicina ocidental enxerga, não existe um problema só no coração, um problema só no fígado, um problema só no intestino. Não tem. Nós não somos um intestino. Eu, Arthur, não sou um intestino. O intestino ele faz parte de mim, de um conjunto de órgãos, de células, de energia que trabalham em conjunto. Então, nunca existe apenas uma coisa desalinhada, apenas uma coisa que precisa ser consertada. É um conjunto, né? Então, o que faz par com os rins é a bexiga. Geralmente, quando um está com muita energia, o outro está fraco, né, no caso de um problema. E temos também o coração. O coração, ele manifesta a energia da alegria, a energia de você ter... E a energia da alegria, ela é a mais importante porque ela é uma energia criativa. Ela, dependendo da sua potência, da sua expansão de consciência, da sua expansão mental e sabedoria, essa alegria pode criar mundos, né? Você pode criar mundos ao seu redor. Porque, na verdade, o que você vivencia atualmente ao seu redor é o mundo que você criou. Né? Eu sempre converso aqui com os pacientes, colocando pulga atrás das orelhas deles, dizendo o seguinte, quem garante que esse mundo que você está enxergando é real? Quem garante que isso tudo não está passando, não é um sonho se passando dentro da sua cabeça e você está em algum outro lugar? Quem garante que a sua realidade, que a realidade mesmo em si, não seja o sonho que você teve? E que, na verdade, esse universo que nós estamos vivendo aqui é o sonho de alguém. Né? Isso tudo, essa parte filosófica, é interessante vocês pensarem, porque tudo que nós vivemos é energia, tudo.
Tudo que nós vivemos é energia. Então, não tem como você garantir que eu conversando com você aqui agora faz parte de um sonho. E quando à noite você vai dormir e sonha com alguma coisa, aquilo que seja realmente a realidade, né? Isso fazendo uma viagem aqui agora, né? Então, quando o seu coração ele pode manifestar alegria e ao mesmo tempo ele pode manifestar uma apatia, aquela pessoa que não tem reação de nada. Não sei se vocês já perceberam, aquela pessoa que pode estar feliz, pode estar triste, pode estar com qualquer tipo de emoção e afeição, e a energia dela é a mesma, não muda. Parece um boneco de borracha, né, que não tem manifestação. E isso é uma alteração da energia do coração. Outra manifestação da energia do coração alterada é o que eu vejo muito aqui no consultório, muito. E isso é tratado durante o tratamento, durante a consulta. São pessoas que chegam e elas conversam sem parar. E é uma conversa com uma voz mais alta, mais estridente, e uma conversa constante, uma repetição às vezes constante, ou sai de um assunto, vai para outro em seguida, sem tempo. Não tem problema nenhum antes de qualquer coisa de manifestar isso aqui, porque aqui no consultório é o local para se manifestar isso, porque aí eu vejo e vou reequilibrando, vou tratando, né? Eu até prefiro que as pessoas conversem durante o tratamento do que fiquem caladas demais. Eu estimulo a conversa. E quando eu estimulo a conversa e a pessoa não quer conversar de jeito nenhum, isso também é um sinal. Isso também é um sinal. A pessoa pode estar apática, ela pode estar triste, ela pode estar com uma raiva tão grande que ela não consegue nem falar. Mas isso tudo é percebido durante o tratamento e é tratável, né? Então, quando você tem essas emoções que são geradas no seu corpo, quando você sente essas emoções, vivencia elas e deixa elas irem embora, você tem saúde, você está vivendo. Não existe nesse mundo que nós estamos vivendo uma pessoa que não tenha emoções. A emoção faz parte do ser humano. E nós somos um turbilhão de emoções. E tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir insegurança, tá tudo bem querer matar alguém de vez em quando, não realizando o ato em si, né? Tá tudo bem você sentir vontade de matar, bater em alguém de vez em quando, mas desde que aquilo passe. Com horas, ou às vezes com dias. O ideal é com horas, né? Quando você vivencia a emoção, como eu falei, prestar atenção na emoção. Você, se não conseguir fazer isso na hora, que é difícil, né? Você fechar os olhos e você perceber, por exemplo, a raiva, onde que ela está agindo dentro de você. Pô, eu estou falando para vocês entenderem como é que tem que ser, mas isso não pode ser racionalizado, isso tem que ser instintivo, isso tem que ser visualizado. Você é um telespectador da sua emoção. Você é um telespectador do que está acontecendo. O telespectador está só olhando o filme, ele passando diante dos olhos dele, né? Em determinado momento ele pode até julgar o que está acontecendo, mas ele está só vendo o que está acontecendo. E é o que nós temos que fazer. Olhar para dentro de nós e vermos onde é que essa raiva está agindo. Nossa, está apertando aqui. Ela se movimenta, ela se movimenta rápido. Para que direção ela movimenta? Ela expande, diminui? Como é que é essa expansão? Tem pontas? É redondo? Como é que é? Tem um formato? E a cor dessa expansão? Como é que é? Eu observando, eu não estou pensando, racionalizando. Como é que é a cor dessa emoção? Ela é vermelha, escura, misturada com preto, e ela vai mexendo assim, na hora que ela abre, ela pressiona meus órgãos, e ela vem aqui na garganta, um pedaço dela. Aí o que acontece? Enquanto vocês estão vivenciando essa emoção, vocês estão dando a atenção que ela precisa. E vocês vão perceber que com mais ou menos de 1 a 2 minutos, aquilo que era gigante vai estar desse tamanhozinho. E quando vocês continuam vivenciando essas emoções, continuam vivenciando, como eu falei, 1, 2, 3 minutos, quando vocês continuam vivenciando elas, vai até desaparecer. Pode ser que depois de alguns minutos, de algumas horas, aquilo retorne um pouco. E aí você vai e vivencia de novo para ir embora. Por quê? Porque nós somos um turbilhão de emoções. Sempre irão aparecer emoções nas nossas vidas, não tem como, nós somos humanos. E todos nós
como eu digo para todo mundo aqui, todos nós passamos por situações de medo, de ansiedade, de raiva. Todos nós temos situações em que nós não sabemos o que fazer, ficamos perdidos, não temos resposta. Chorar é perfeitamente normal. Vocês precisam colocar para fora essas emoções. Por falar em chorar, eu até fiz um post sobre isso. O nosso fígado se manifesta pelos olhos. E as nossas emoções, elas são gerenciadas de uma certa forma pelo nosso fígado. Então, quando dá vontade de chorar, não segurem. Aí, claro que se o choro estiver solto demais, se chorando demais, aí existe um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Na acupuntura nós corrigimos. Mas não segurem choro, sabe? Não existe vergonha nisso, não existe fraqueza nisso, parem com isso. Homem não chora, chora sim muito, às vezes é porque quer manter forte, chora calado no banheiro, chora sozinho, mas chora, entendeu? E mesmo essa questão de se manter durão, não resolve nada. Se manter durão é você guardar emoções dentro de si, e guardar emoções é igual a doenças, tá? Então, eu fiz aqui, como sempre, né, eu faço um roteirinho aqui para eu não esquecer coisas que eu quero falar. Então, é importantíssimo vocês se permitirem sentir essas emoções, independente do momento em que elas vão acontecer, independente do momento em que o turbilhão estiver acontecendo. Problemas conjugais, problemas no trabalho, problemas diversos que estejam acontecendo vão gerar emoções em vocês e isso vai gerar dor. Geralmente gera dor, principalmente quando é frequente. Quando você vivencia essa emoção, quando você solta, a palavra é essa. Agora que me veio a palavra do que eu tenho que dizer. Nós temos que soltar para o universo as nossas emoções, o que a gente está sentindo. O problema é que o nosso ego, ele se apega demais às situações. E eu estou no meio disso. Tudo que eu estou falando para vocês serve para mim também. Serve para todo mundo nesse planeta. Porque todo mundo passa por essas situações. Acontece é que uns sorriem mais, são mais soltos, porque eles ou aprenderam a lidar com essas emoções, ou estão apenas criando uma casca, uma proteção ao redor. Mas todos vivenciam, uns mais, outros menos. Então nós temos que aprender a soltar para o universo aquilo que nós estamos sentindo. Soltar o controle, soltar essa tristeza. É como se fosse, se nós formos falar em termos religiosos, é como se fosse falar assim, entregar para Deus. Né? Entreguem para o universo, entreguem para Deus, entreguem para quem vocês quiserem, mas entreguem. Né? Tem eu ouvi esses tempos atrás, no Instagram, né, um vídeo com aquele... eu não sei se seria um monge, eu não sei o que seria, né, ele, que chama Osho. Eu achei muito interessante, né? Um yogi, eu não sei, eu sei que ele é uma pessoa muito sábia, né? E aí ele falou assim, o momento da libertação, o momento no qual você se liberta, o momento da iluminação no qual você está no caminho da purificação, da iluminação, da sua expansão de consciência, é o momento em que você fala, cansei de tudo, foda-se. Esse é o momento da iluminação. Aí todo mundo que estava lá na hora, na plateia, no vídeo, começou a rir. Mas o que seria esse foda-se que ele falou? É o soltar. Eu cansei de segurar, cansei de ser controlador, cansei de ser essa pessoa rígida comigo mesmo e com o mundo, cansei de sentir medo, cansei de tudo, foda-se, aí solta para o mundo, solta e entrega para Deus. Nesse momento as suas emoções fluem, porque você soltou, você liberou, e aí as emoções fluem no seu corpo de uma forma muito tranquila e aonde as suas células conseguem respirar. A sua energia flui de uma forma satisfatória. Então, abram, soltem essas emoções. E isso, como eu falei, isso serve para mim também. Quando eu falo soltem as emoções, eu estou pensando aqui comigo, eu preciso também soltar essas emoções, porque eu sou humano igual a vocês.
todas essas pessoas que estão aí na internet falando sobre autoconhecimento, falando sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, também estão no mesmo barco que a gente. Estão no mesmo barco. Algumas pessoas estão até muito mais agarrados do que nós, só que eles são bons em falar, eles sabem muito na teoria, mas não colocam às vezes na prática, né? A prática é muito mais difícil que a teoria. Eu mesmo sei muita coisa na teoria que eu tento colocar em prática, é muito difícil, né? Uma das coisas que vocês podem fazer em momentos de ansiedade é o exercício respiratório 333. Esse exercício respiratório eu vou inspirar em 3 segundos, então eu estou inspirando, 1, 2, 3. Aí eu seguro 3 segundos, 1, 2, 3, e solto, 1, 2, 3. Fazer isso de 10 a 20 vezes naqueles momentos de pico de ansiedade vai aliviar muito a ansiedade de vocês. E com o tempo que vocês forem fazendo isso, aí vocês podem passar para 555, né? Ou 666, né? Vocês escolhem os números. Existe um certo sentido nos números, mas o principal que eu quero colocar para vocês é porque a respiração traz o equilíbrio no corpo. A respiração é um código divino de reequilíbrio mental, emocional, físico, de uma certa forma que o seu corpo tem, uma forma do seu corpo se manifestar, né? De se reequilibrar é através da respiração. Tá? Então, como eu falei para vocês, quando vocês fingem que aquilo não está acontecendo na vida de vocês, quando vocês fingem que determinada emoção que vocês estão tendo, não vou dar bola para isso, não, isso não tem importância, não, isso é bobeira, não, nada é bobeira, nada. Se aquilo de alguma forma mexeu com você, não é bobeira. Eu até costumo dizer para algumas pacientes minhas que vêm aqui, se você quebrou a sua unha, que para muitas pessoas isso pode parecer uma futilidade, mas se você quebrou a sua unha e aquilo te deixou muito triste, te deixou muito abalada, aquilo é importantíssimo para você e você tem que dar a atenção devida àquela situação que você passou. Então, não existe um problema que seja dispensável para você. Deise, bom dia, tudo bom? Que seja dispensável. Todas as questões emocionais que vocês estão vivendo são importantes. A questão por exemplo, eu quebrei a unha, foi o exemplo que eu dei, e aquilo me deixou muito triste. A emoção que você está sentindo, ela é importante. A emoção é importantíssima. Você tem que vivenciar aquela emoção. O que você precisa trabalhar é o porquê que aquilo te tirou do sério. Entendeu? Porque uma coisa é alguém chegar e te ofender em público. Outra coisa é você quebrar a unha. Então, de uma maneira racional, o quebrar a unha é algo simples. Mas se aquilo te tirou do sério, respeite aquela emoção que você está vivendo, vivencie ela, como eu expliquei. Deixe ela fluir no seu corpo, como eu expliquei antes. E depois você pare para analisar o porquê que aquela situação te tirou do sério. Né? Eu vi esses dias atrás um texto que eu achei muito interessante, de Buda, falando assim, uma pessoa chegou para Buda e começou, né, a conversar com ele e começou a ofendê-lo de uma forma muito pesada. E ele continuou em silêncio, com o rosto sereno do mesmo jeito. E a pessoa continuou ofendendo, falando coisas pesadas para ele, e ele sereno do mesmo jeito. Aí a pessoa virou para ele e falou assim, você não vai reagir? Você não vai falar nada do que eu estou dizendo? Aí ele virou para a pessoa e falou assim, se você não vai aceitar, né, você não vai falar nada, aí ele falou assim, se você me oferece um presente e eu não aceito o presente, esse presente continua sendo de quem? A pessoa, continua sendo meu. Eu dei para você, mas você não quer? Então, esse presente continua sendo meu. Então, aí Buda falou para ele, isso é a mesma coisa em relação às ofensas, à emoção que você está, as palavras que você está me dirigindo. Eu não aceito elas. Eu não aceito. Então, elas continuam sendo suas. Se eu não aceito, eu continuo sereno. Então, quando vocês
passarem por determinadas situações na vida de vocês que tiram vocês do sério, uma das coisas que vocês têm que se perguntar é o porquê que aquilo tirou vocês do sério, o porquê que aquilo mexeu tanto com vocês de uma forma que gerou desequilíbrios. Tem pessoas que ficam com enxaqueca, tem pessoas que ficam, que vomitam, por exemplo, quando comem alguma coisa e passam raiva. O fígado da pessoa... Por que as pessoas, só fazendo um parêntese do porquê que quando a pessoa come, ela vomita? Geralmente, quando passa raiva, porque o fígado é o órgão, vamos falar assim, que tem uma das energias mais fortes do nosso corpo. E quando vem aquela energia de raiva, energia de sobrecarga, daquela parte emocional gigante, que às vezes não precisa nem ser raiva, mas emoções que sobrecarregam o fígado, a energia dele é tão forte que ele joga a energia do estômago para cima. E a energia do estômago é direcionada para baixo, mas ele é tão forte que ele consegue jogar a energia do estômago para cima. E aí a comida volta. Essa é a explicação do porquê que algumas pessoas têm refluxo, têm gastrite. É mais o refluxo em si, por conta de questão emocional. A pessoa que tem refluxo, e você vai conversar com ela, é ansiosa, estressada, você pode dar uma olhadinha também no fígado que ele vai estar afetado. Então, o porquê que essas emoções afetam vocês? É a primeira coisa que vocês têm que parar para pensar. O porquê que uma pessoa que está... uma pessoa do meu trabalho, que está ali comigo, essa pessoa, por que ela consegue me tirar do sério? Ah, porque ela é muito chata, porque ela é implicante, porque ela já me passou a perna, porque ela falou que eu fiz uma coisa e eu não fiz. Mas o porquê que vocês estão aceitando aquilo como sendo de vocês? Por que vocês estão aceitando esse presente? Como eu falei, isso vale para mim também. Por que eu aceito determinados presentes também? Ou por que vocês estão aceitando esse presente que vai causar doença? Esse presente quando vocês pegarem e abrirem ele, é uma bomba que vai explodir na cara de vocês, vai gerar doença, vai gerar dores. O porquê que determinadas situações estão afetando vocês dessa forma. Quando você usa o racional, você está sentindo raiva, está sentindo medo, é hora de você parar e falar assim, peraí, para tudo. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Peraí. Aí é hora de vocês usarem o raciocínio. A pessoa falou que eu sou chata. Eu sou chata? Não. E se eu for também, eu não acho. Se ela achar, é problema dela. Então, quando vocês começam a ter esse tipo de raciocínio, essas emoções fluem. Lembra que eu falei, as emoções querem atenção. E se vocês fingirem que nada está acontecendo, essas emoções vão perdurar por mais tempo que deveriam dentro de vocês, causando doenças. Então, deem a atenção necessária que as suas emoções estão pedindo. Vocês, tal qual como eu, nós costumamos ignorar as emoções para continuar vivendo. E isso acontece porque nós olhamos, dói muito menos você olhar para fora do que olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você consegue ver as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus dilemas, e isso dói. Então, por isso que muitas vezes a gente finge que não está acontecendo e continua vivendo de uma forma robótica, parecendo um zumbi. Trabalho, casa, comida, dorme. Trabalho, casa, comida, dorme. Às vezes inclui outras atividades, mas geralmente é isso. Então, por que isso está afetando tanto vocês dessa forma? Arthur, tá. E o porquê que isso que nós estamos conversando hoje é importante em relação à acupuntura? Como eu já falei várias vezes para vocês, 99,9999% dos problemas que nós temos são derivados das nossas emoções. E se vocês não conseguirem lidar bem com essas emoções, é onde aparecem doenças, inclusive como o câncer. O câncer, eu já cansei de falar aqui, o câncer é uma doença como outra qualquer, tratável. Acontece que as indústrias farmacêuticas, médicas, de exames, viram nisso uma mina de dinheiro e fizeram um marketing gigante em cima do câncer para eles conseguirem lucrar trilhões de dólares por ano com o câncer. Aí eles fazem propagandas, marketing, um monte de coisa para que as pessoas fiquem apavoradas com o câncer. Vocês já viram algum filme em que a pessoa está com câncer, que você não chora no filme? Você morre de dó da pessoa. Então eles fazem um drama em cima do câncer. E, gente,
O câncer é uma doença como outra qualquer, exige tratamento, e não é esses convencionais que eles colocam por aí, mas isso é uma outra história que eu não vou falar agora, mas é uma doença tratável como outra qualquer, exige uma disciplina grande da pessoa, mudança alimentar, mudança de hábitos de vida, introdução de vitaminas, de minerais, de substâncias para ajudar, mas ela é tratável. Mas eles colocam de uma certa forma. Eu vou citar o exemplo do meu pai. Meu pai, um exemplo pessoal. Quando o meu pai foi ao médico e o médico falou para ele que ele estava com câncer, ele estava bem, ele estava bem, estava indo tranquilo e tal. Quando o médico virou para ele e falou para ele que ele estava com câncer, ele desabou, sabe? Parecia que o homem tinha caído, assim, de acabar a energia dele. O psicológico mata as pessoas. E eles trabalharam o psicológico das pessoas no decorrer de anos, de décadas, de que o câncer é um problema gravíssimo e é uma doença como outra qualquer. Então, quando fala que a pessoa está com câncer, meu Deus, eu estou com câncer, meu Deus, eu vou morrer. Aí o psicológico que mata a pessoa, não é nem a doença, a pessoa morre pelo psicológico, né? Então, quando vocês, como eu estava dizendo, as nossas emoções, quase que 100% delas, elas são causadas, as doenças, as dores, as inflamações são causadas pelas emoções que nós estamos, e pensamentos que nós estamos cultivando dentro de nós. Por isso que essa live de hoje é importante para vocês entenderem que vocês precisam deixar essas emoções fluírem pelo corpo de vocês, porque vocês são humanos, vocês vão vivenciar todo santo dia emoções diferentes. Ninguém vive constantemente em paz, ninguém vive constantemente em paz. Ninguém vive constantemente feliz. Arthur, eu tenho um amigo que toda vez que eu vejo ele, ele está de bom humor, ele está feliz, ele sempre está de bem com a vida, sempre, sempre, sempre. Que bom, mas eu duvido que essa pessoa seja assim 24 horas por dia. Não tem condição. Não existe possibilidade disso acontecer, porque todo ser humano é um turbilhão de emoções e nós precisamos viver essas emoções. Estar vivo é sentir esse turbilhão de emoções. E quando você sente e deixa ir embora, você não vai ter problemas de doenças, de dores, de inflamações, nem nada. E a alimentação errada é derivada de um desequilíbrio emocional. Desequilíbrios emocionais alteram energeticamente e fisicamente também órgãos do nosso corpo, e esses órgãos geram determinados tipos de emoções, como eu disse, emoções patológicas que duram mais tempo do que deveriam, e quando essas emoções são geradas, eles fazem com que nós tenhamos determinados tipos de desejo, de vontade de comer determinadas coisas. E uma pessoa que come muito açúcar, uma pessoa que, nossa, mas que vontade de comer doce, que vontade de comer açúcar. Por que isso acontece? Michele, bom dia, tudo jóia? Por que isso acontece? Geralmente porque gerou um desequilíbrio no baço, por exemplo, por um excesso de pensamentos, de preocupações, que gerou um desequilíbrio no baço. E um dos alimentos que energiza o baço é o açúcar. E agora me responda você, quem é que hoje em dia não vive preocupado, não vive com excesso de pensamentos? Então todo mundo está com o baço alterado. E acaba que você sente prazer, tranquilidade quando você come doce, mas é momentâneo, é só naquele momento que você sente esse prazer, que você sente essa descarga de tranquilidade no seu corpo, porque logo depois volta e você vai intoxicando o seu corpo com açúcar, gerando outros problemas. Então sim, uma alimentação errada que a pessoa não consegue mudar é porque existe um desequilíbrio energético dentro do corpo dela que está afetando determinado órgão, que está causando essa vontade excessiva nela. Então, é uma bola de neve. Se eu estou ansioso, estressado, com excesso de pensamentos, preocupado demais, o meu corpo vai querer de alguma forma preencher aquele vazio com comida. Né? Geralmente com comida ultraprocessada, açúcar, que não faz bem. Ninguém está assim, nossa, eu estou preocupado, nossa, eu estou ansioso, vou lá comer um brócolis. Ninguém faz isso, né? Vou lá comer uma couve-flor porque eu estou ansioso. Não,
Você quer comer um doce, um brigadeiro, alguma coisa nesse sentido. E a questão do açúcar, na medicina tradicional chinesa, a carne vermelha ela é considerada doce. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, se não tiverem, faça. Pega um bife, né, e coloquem, né, para assar, né, e comam. Ou comam um pedacinho cru, vocês vão ver que ele é ligeiramente doce, ligeiramente adocicado. Então, a medicina chinesa é muito sábia. Então, quando você fala... Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de doce, mas eu como muita carne vermelha, que é, na visão da medicina chinesa, a mesma coisa. Tanto é que esse excesso de carne vermelha, esse excesso de proteína, de gordura, pode gerar uma desregulação insulínica. E como eu já falei para vocês podem e devem comer de tudo, que eu já ensinei, de tudo, sem açúcar, essas coisas, de tudo. Mas não em excesso, porque até a água em excesso faz mal, até a água em excesso gera desregulação no corpo de vocês, tá? Bom, deixa eu só ver aqui se eu não esqueci nada. Eu até escrevi aqui, ó, muitas vezes a dor que você sente é uma emoção que não foi expressada. Isso é frequente. Eu até citei um exemplo, numa live que eu falei de casos clínicos, de uma mulher que estava toda cheia de dor, toda inflamada, tudo, porque ela não vivenciou um luto do marido que morreu. Então aquela emoção estava dentro dela explodindo há anos, 15 anos se eu não me engano, há anos explodindo dentro dela, causando uma série de problemas. E ela melhorou depois do tratamento, né? Então, emoções, como uma raiva reprimida, uma tristeza contida, como é no caso que eu acabei de falar, né? Ansiedade, tudo isso vai gerar doença. Tá? Então, quando vocês aprendem a lidar com esses problemas, com essas emoções, as doenças e as dores e as inflamações podem até se manifestar, mas de uma maneira rápida, suave, e vão embora rapidamente. Entenderam? Então, as nossas emoções são importantíssimas de vocês vivenciarem essas emoções, para que vocês não tenham problemas de doenças, de inflamações, de dores e tudo mais. Tá? Eu vou continuar essa live na próxima semana, porque é um tema muito bom, é um tema que mexe muito com as pessoas, porque é o que nós todos estamos vivendo atualmente. Existem coisas que vocês conseguem mudar na vida de vocês de uma forma fácil, basta querer, que é a parte alimentar. A parte alimentar não é difícil de mudar, tem que ter uma força de vontade, mas não é difícil. Exercício físico, vocês conseguem, é só você falar, não, eu vou para a academia, vou e faço. Agora as emoções é um pouco diferente, as emoções é perfeitamente possível também, só que é um pouco mais difícil de mudar, porque exige uma renúncia muito grande e exige uma decisão muito grande. Eu decido que eu não vou mais ser assim. Eu decido que de hoje em diante eu vou mudar. Eu decido e bate a mão na mesa, sabe? E tem que ser uma decisão para que você passe a enxergar o mundo ao seu redor de uma outra maneira. Porque, como eu falei, o mundo ao redor de vocês, ele é apenas um reflexo do que está acontecendo internamente. Eu já até citei outras vezes. Se vocês veem outras pessoas, ela é chata, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é apenas um espelho mostrando para você o que você deve mudar dentro de você. Se aquela pessoa é chata, então peraí, o que ela está querendo mostrar para mim? Se eu estou me incomodando com isso, é porque porque eu estou vendo nessa pessoa, eu tenho dentro de mim, porque o meu corpo só reconhece aquilo que eu sou. O meu corpo só reconhece aquilo que eu sou, não esqueçam disso. Então, quando vocês olham para alguém e percebem que aquela pessoa está irritando vocês têm que olhar muito mais para dentro de vocês e buscar aí dentro o que dentro de vocês se assemelha ao que aquela pessoa tem, porque você tem que corrigir dentro de vocês. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior de vocês. Vocês conseguem mudar tudo ao redor de vocês, mudando dentro primeiro, não fora primeiro. E como eu falei, olhar para fora é muito melhor do que olhar para dentro. Olhar para dentro é muito doloroso. E como eu disse, vocês vão olhar para as suas dores, para os seus traumas, vocês vão olhar para todas aquelas situações que são difíceis para vocês. Então dói,
Por isso que é muito raro as pessoas conseguirem olhar para dentro de si, porque dói, ninguém quer sentir dor. Né? Então vamos continuar vivendo esse mundinho aí do jeito que está, mais ou menos, sem olhar para dentro. E quando você olha para dentro e você transforma o que está dentro de você, o externo se transforma. E se transforma de uma forma tão interessante que vocês percebem mudanças gigantescas na vida de vocês em todas as áreas. Então, olhem para dentro de vocês, olhem com carinho para essas emoções, e dessa forma vocês vão prevenir doenças, dores, inflamações, tá? E com a ajuda de uma alimentação saudável, com a ajuda de exercícios físicos, né? E quando essas dores estiverem persistentes, incomodando, ou essas emoções estiverem persistentes e incomodando, fazer acupuntura, de preferência japonesa, porque a liberação ela acontece de uma forma muito rápida, né? Quando você libera essa energia, ela sai do corpo de vocês saem mais leves, as pessoas dormem aqui. É muito comum escutar as pessoas falarem, nossa, eu estou saindo tão mais leve, vontade de dormir, né? Por quê? Aquela carga energética saiu, né? Então nós vamos continuar essa live na próxima semana e se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar aqui ou pode perguntar depois nos comentários, na live. E semana que vem a gente se encontra, eu vou continuar com esse tema de emoções, de formas de lidar com essas emoções para prevenir doenças, porque o segredo está aí. Na visão da medicina tradicional chinesa e japonesa, todos os nossos problemas começam em nível energético. E aquilo vai se cronificando, chegou no físico. Quando chega no físico é porque o nível energético já está muito afetado. Então nós temos que cuidar primeiro desse nível energético. Medicina ocidental não olha esse nível energético. A medicina ocidental olha o físico, ainda assim limitadíssimo, porque olha apenas os sintomas. Não olha nem as causas do físico. Né? Eu ia citar um exemplo agora há pouco e eu acabei me perdendo, mas agora eu lembrei. Quando vocês, por exemplo, têm alguma alteração física e alguma alteração emocional que gera um problema físico. Quando vocês, por exemplo, eu tenho um medo contido dentro de mim, uma angústia muito contida, eu sempre fui calado desde a infância. Cala a boca, menino, você não sabe nada, não fala nada não, você não sabe. E aquilo ficou entalado em mim desde criança, isso é um exemplo. E isso, com o tempo, afetou a minha tireoide, porque estava tudo preso aqui na garganta, afetou minha tireoide passou a parar de produzir determinados tipos de hormônios. O que a medicina tradicional faz? E até a integrativa também, mas de uma forma muito mais... A integrativa é muito melhor, mas também a integrativa. Eles vão repor hormônios da tireoide. Isso é tratar a causa? Não. Só que com a medicina integrativa faz isso de uma forma muito melhor, porque eles olham o corpo como um todo, não apenas a tireoide. A tradicional olha só a tireoide. A medicina integrativa olha o corpo como um todo, mas não olha a parte energética. Então, mesmo assim, eu estou tratando os sintomas. A minha tireoide parou de produzir hormônios por conta dessa emoção que eu estou tendo que está travada aqui na minha garganta. Então, se eu não resolver isso, a minha tireoide vai só ficando pior, criando nódulos, e eu vou tratando ela com hormônios, com iodo, tudo apenas para ela não terminar de morrer, né? Mas o correto seria vocês tratarem através do tratamento energético que a acupuntura faz, que é tratar na causa do problema, tá? Então, só citando isso como exemplo, tratar a causa do problema, nesse caso, seria tratar a emoção presa dentro de você, que ficou presa aqui na garganta, de tudo que você queria falar, que você engoliu a seca e não saiu, que ficou preso aqui. A acupuntura trata isso, libera essa energia. E, em consequência disso, a tireoide melhora. E como eu falei, na medicina tradicional eles tratam só a tireoide, tratam o sintoma. Por isso que a acupuntura é tão fantástico, tá bom? Então, nos vemos semana que vem. Vou continuar com esse mesmo tema para a gente ir debatendo a respeito, para vocês perceberem a importância de vocês sentirem, vivenciarem as emoções de vocês a cada dia, a cada momento. Até mais.